Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para falar da unidade 2, né? Agora da gestão de riscos em projetos. Gestão de riscos é uma área muito complexa, muito grande, são muitas pernas, né, em relação ao estudo da gestão de riscos, riscos corporativos, riscos empresariais, enfim, mas a gente está aqui focado em falar de riscos em projetos e tratar isso de uma forma simples para que vocês entendam a essência da gestão de riscos em projetos. Então, vou projetar aqui uma apresentação, tá colocada para vocês poderem entender o que é gestão de riscos e já ter um instrumental, uma planilha para fazer riscos de projetos, né? E a abordagem aqui será a mais simples possível para que a gente possa fazer com que vocês entendam de fato do que é risco em projetos, né? Eu vou projetar aqui. Deixa eu só puxar aqui, então, a nossa aulinha de hoje. Falamos, então, de risco de projetos, né? Desculpa. Estamos aqui, tá? Então, a ideia central é falar de gestão de riscos, eu chamo de GRI, tá? Dentro do curso do nosso MBA, neste módulo, é a segunda parte da unidade 2, né? De pensar a gestão de riscos, né? Das 5 unidades. Vocês podem olhar lá na introdução que nós colocamos isso aí. Então, qual é a ideia da gestão de riscos, né? Risco, o que é risco em si? Risco é o efeito da incerteza sobre objetivos estabelecidos do projeto. Então, se você tem algum efeito de incerteza, você tem um risco. Todo projeto tem algum risco, com maior ou menor grau, né? O risco tem origem na palavra risco, do latim, que significa ousar. Então, pessoas que se arriscam, normalmente são pessoas ousadas. Empresas que se arriscam, normalmente são empresas ousadas, né? A gente fala muito que inovação é comprar riscos, né? Então, em projetos, o risco pode ser bom, ele pode ser explorado, ou ele pode ser ruim. E eu preciso saber exatamente como é que eu estou enxergando esse risco no projeto, né? Tem que considerar o contexto sempre, então, assim, onde é que a gente está metido? E o contexto é o ambiente no qual a organização busca atingir seus objetivos, né? Uma coisa importante é que as pessoas podem ter reações diferentes diante de um mesmo risco, o que pode ser um problema. Percebem o risco de forma diferente. Então, pessoas muito ousadas correm muito riscos e, às vezes, percebem o risco de uma forma tímida, né? E pessoas não tão ousadas enxergam muito risco em quase tudo, por exemplo, né? Então, eles vão existir e a gestão de risco consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar, analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. Então, eu faço a gestão de riscos para entender o que está acontecendo com o risco, para tentar mitigar o risco, para eliminar um risco, para explorá-lo, enfim, eu preciso trabalhar tudo isso. Uma coisa importante é que o risco é dinâmico, né? Então, quando a gente está pensando o risco, muitas vezes a gente não entende que durante o projeto esse risco pode até mudar de classificação. Um risco que a gente elencou como muito alto pode ficar médio, um risco baixo pode ficar muito alto. Então, a gente tem que considerar o monitoramento completo do risco durante a execução do projeto. Não é só planejar. Também precisa executar o projeto e olhar para o risco. Essa é a visão, tá? Então, isso é bem relevante. Nós temos, então, os riscos em projetos, né? Então, se um evento, o risco em projeto é um evento que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre, pelo menos, um objetivo do projeto. A gente já falou que todo projeto está exposto a riscos. Em geral, a equação do risco é risco igual a probabilidade versus impacto. Aí já tem a ideia da percepção, né? Você pode achar que tem muita probabilidade, o seu colega pode achar que tem pouca probabilidade, alguém pode achar que tem muito impacto, alguém pode achar que tem pouco impacto. Então, essa conta já é subjetiva, já introduz um erro absurdo no processo. Tem que chegar aí a um senso, né, comum entre as pessoas que estão avaliando o risco do projeto. Sugere-se um fluxo do risco, um processo de risco que começa com a identificação do risco. A gente pensa em fazer análise quantitativa e qualitativa, uma ou outra, né? Enfim, falar sobre o tratamento do risco, a nossa estratégia, qual é a resposta para o risco, e depois monitorá-lo. Isso aí seria uma sequência lógica de risco. Tá? Muito simples. A ideia da matriz de probabilidade de impacto é porque, de fato, ela classifica o risco do projeto de forma qualitativa, mas ela é muito útil, né? Então, aqui a gente vê uma matrizinha com A, B, C e D.
Os riscos em A são muito altos, impacto alto, probabilidade alta, e os riscos em verde são de baixo impacto e baixa probabilidade. Então, você tem ali uns riscos que podem até ser aceitos. Você nem vai fazer nada para mitigar esse risco. A grande questão que está aqui em curso, para os riscos toleráveis, é que você pode ter uma percepção errada do risco, e esse risco que você elencou como D, na verdade, é A. E o contrário também. Então, introduz um fator de risco, porque depende muito da percepção das pessoas de risco, certo? Esse é um ponto bem relevante em riscos. Então, a gente pensa o risco como? A gente pensa o risco em termos de causa, evento, consequência. O risco tem uma causa, o evento é o evento de risco. Se ele não acontecer, ele continuou sendo risco. Se o evento virar e ocorrer, o risco acabou, já foi, né? Você não fez o investimento necessário, agora vai pagar um preço. E, em geral, esse evento, quando acontece, tem uma consequência. Essa é uma visão muito simples de risco. Então, pensar sempre assim: causa, evento, consequência. Exemplo 1, você tem um curto-circuito na instalação, é a causa. O armazém poderá, porque isso aqui é uma perspectiva de acontecer, né? Poderá pegar fogo, que é o risco. Depois que pegar fogo, deixou de ser risco, aí já virou. O evento já pegou fogo em tudo, né? E aí o estoque pode ir embora, consequência. Você pode perder o estoque inteiro. O exemplo 2, chega o verão, uma causa, há uma sobrecarga pode haver uma sobrecarga na demanda de energia da empresa fornecedora, na companhia elétrica, que é o evento de risco, e pode acarretar falta de energia e aí desdobrar em equipamentos que não funcionam, equipamentos que funcionam à base de energia, refrigeradores, etc. Você pode perder o alimento que está dentro da refrigerador e aí vai. Bebidas e tal. Se isso durar muito, isso vira um problema, né? É assim que funciona. Causa, evento, consequência. Então, a questão central é: o que eu vou fazer com esse risco? Eu vou aceitar? Eu vou mitigá-lo? Eu vou eliminá-lo? Eu preciso ter uma atitude em relação ao risco. É a ideia do processo, né? Essa é a visão, tá? Então, estamos aqui. Um conceito bem importante em risco, que é o apetite e a tolerância ao risco. O apetite é o que você quer, o que você deseja. É estratégico. Você estima, o apetite é uma avaliação de risco como perda que uma empresa aceita na busca de seus objetivos e metas estratégicas. Tem a ver com perda de oportunidade. A tolerância é o que você pode, está dentro do limite operacional. Normalmente, é comum que você tenha apetite para risco, mas a organização não compra esse risco todo. Um exemplo que eu dou sempre, que é bem básico para o ser humano, é: você é diabético, tem muito apetite para açúcar, mas seu corpo não tolera, né? Você gosta de doce, enfim, mas o corpo não tolera, você tem que ter cuidado com isso. Na empresa não é diferente. Você pode ter um apetite muito grande, você chega numa organização para trabalhar, tem muito apetite, você não descobriu, não sabe, você saber que aquela organização não compra risco. É muito cuidadosa com risco. E aí você pode ter problemas porque você está comprando risco que a organização não admite. Isso pode implicar até em demissão, né? Bom, então a ideia básica de apetite e tolerância uma empresa pode ter um grande apetite relacionado aos objetivos estratégicos, né? E aceita altas perdas na busca por altos retornos, é o apetite. Mas aí, quando você vai para o tático, ela espera um retorno de 18% sobre os investimentos e não quer mais que 25% de probabilidade que o investimento leve a uma perda maior que 50% do capital. Aqui ela diz que é a tolerância. Então, não é tão aberto assim. No plano tático, ela definiu, amarrou as questões. Se você correr mais risco do que isso aqui, você pode ter um problema. Essa é a visão, tá? Então, como é que nós tratamos o risco em termos de processo? Fazemos uma análise, definimos uma resposta ao risco e monitoramos o risco. Fazemos três partes do processo como um padrão, né? Essa é a visão. O que você pode fazer para o risco? Estratégias, né? Considerando o apetite e tolerância. O risco pode ser uma ameaça ou uma oportunidade. No caso de ameaça, a gente pode eliminar, mitigar, transferir, aceitar, né? São estratégias. E eu posso inclusive, mitigar ou transferir um risco, mas eu ainda continuo com risco residual. O risco nunca vai embora. Sempre tem um resíduo, né? Tem um risco perene lá, mas tem um risco residual que sempre fica lá. Então, se eu mitigo ou transfiro, mesmo com um terceiro, fica um risco, algum pedaço desse risco é meu. E eu posso tratar de oportunidades, provocar, compartilhar, melhorar, aceitar,
e eu posso, se aceitar, tanto para ameaça como oportunidade, eu deveria pensar numa contingência, porque se o risco vier, eu tenho como me safar. Em geral, a contingência tem a ver com dinheiro, né? Ou com tempo. Custo, com orçamento ou tempo. Então, se eu vou... Imagina que um projeto de um grande churrasco, eu compro 30 quilos de carne, aparecem mais pessoas, eu não posso dizer não, e a carne acaba no meu, mas eu já tinha uma estratégia de comprar carne se a carne acabasse. Eu já sei onde vou comprar, já tenho um recurso, etc. Isso é contingência, né? Essencialmente essa é a ideia. O risco tem que ter algumas ações de resposta, né? Eles devem corresponder à severidade, com a ação que corresponde à severidade. Eles deveriam ser realistas, né? Eles devem ser acordados entre as partes envolvidas, as pessoas precisam saber como é que está se tratando o risco. Muita gente, muitos negócios e muitos casos de insucesso, a gente enxerga a surpresa da organização com o risco que o cara estava tomando. Tem um caso no Brasil muito relevante de uma grande empresa que o cara tomou muito risco financeiro com derivativos. Quando o conselho descobriu, a empresa já estava quebrada, né? Então, ele fez uma aposta no dólar, o dólar foi para o outro lado e a empresa acabou. Vocês terem uma ideia, o prejuízo foi de 5 bilhões. Foi 5 bilhões de dólares, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu foi que a empresa acabou sendo vendida, né? E o próprio conselho teve dificuldades e teve que pagar até uma multa por ter deixado isso acontecer. Conselho de administração. Você pode definir um responsável pelo monitoramento, execução das ações, se você for um gerente muito sobrecarregado, e devem ter data definida para a finalização da resposta ao risco, até onde ela vai, né? Então, assim, um gráficozinho bem legal de riscos é esse aqui. Você olha para as áreas de conhecimento de projetos e elas todas convergem para as premissas, e aí você pensa da seguinte forma: se a premissa não se estabelecer, você gera um risco. Não que toda premissa gere um risco, mas boa parte delas gera. É uma forma simples de você pensar o risco. Então, se a premissa não vier, eu gerei um risco, eu preciso saber o que eu vou fazer com ele. E tem riscos que são gerais, que não são oriundos de premissa, que podem também, riscos externos, enfim, que devem ser elencados se forem muito claros, né? Se você conseguir. Mas o jeito mais fácil de trabalhar com projetos é você convergir as premissas em relação às áreas, né, de conhecimento, e aí a hipótese não acontecendo gera um risco. Então, um risco de RH, perder alguém que é muito crítico, está vendo que há uma dependência de uma pessoa na empresa, às vezes um cara que trabalha com sistemas, e você deveria, de alguma forma, transformar isso numa premissa de que há uma hipótese que a pessoa, sei lá, não saia da empresa em determinado projeto, e que, se ela sair, gera um risco, e você vai combater isso da seguinte forma. Os riscos podem ser abertos ou fechados. Então, riscos do projeto, durante o projeto, eles podem ser abertos em qualquer fase e podem ficar abertos até o fim. Não aconteceram. E algum risco pode ter sido aberto e pode ser fechado até na fase de planejamento ou na fase de execução. E aí você tem que fechar o risco para a empresa não olhar mais para isso, né? Então, é muito importante no projeto, a gente, ao final do projeto, no encerramento, olhar para ver que riscos ficaram, de fato, fechados até o fim. Se o gerente tem uma tendência de elencar muito risco, ele pode ser taxado como um gerente que está enxergando, eu diria que assim, está contingenciando mais recursos que deveria, tá? Porque, normalmente, quando você tem um aceite de risco, você tem uma contingência, né? Então, nós fizemos uma tabelinha, uma coisa muito simples, pegamos aqueles 3 itens lá, vou voltar aqui só para vocês verem, ó, análise, resposta e monitoramento, e pusemos uma planilha só. E aí você tem toda a descrição dos campos aqui embaixo, mas basicamente como é que funciona. Você vê qual é a origem do risco, né? Diz qual é a causa, e lembra de causa, evento, consequência? Qual é o evento de risco? E a consequência, a gente trabalha como probabilidade versus impacto. Certo? No sentido de já transformar em um número, para a gente ter uma ideia de classificação. Classificamos os riscos, pomos escalas, os riscos mais severos são vermelhos, os médios são amarelos, os menores são verdes. A planilhinha faz tudo isso. Definimos a estratégia para o risco, se vamos aceitar, se vamos mitigar, etc. Se vamos precisar de contingência, e até escrevemos uma ação para aquele determinado risco. Se ela tiver que acontecer, você já escreve aqui, senão você deixa em branco. Tá? Então, assim, em uma planilha com 3, 6, 8 colunas, a gente consegue
por qual é o risco do projeto para todo mundo. Essa planilha que é feita lá no planejamento, agora no planejamento, ela deve ser visualizada na execução. E essa classificação de risco que a gente colocou aqui, ela pode ser alterada durante a execução do projeto. Por exemplo, um risco 1, que era um grau 25, muito severo, durante a execução do projeto eu posso concluir que esse risco não é tão severo assim. Eu posso mudar a pontuação para 15. Mudando para 15, ele desce de escala e eu posso até mudar minha estratégia. É dinâmico, por isso gestão dinâmica. Não tem nada fixo em projetos. Até uma matriz de responsabilidades, você pode alterá-la, porque você achou que aquela entrega poderia estar com outro analista do seu time. Então, assim, não faz sentido você planejar e esquecer o planejamento. Você tem que executar olhando para ele. Então, o risco, para projetos, a gente consegue pensá-lo de uma forma muito simples aqui com a planilha. E aí você elenca o risco do seu projeto e acompanha o projeto durante a execução e ajusta o risco em função do que está acontecendo. Pode, por exemplo, aparecer um novo risco. Você pode fechar um risco, mas você tem que abrir um novo risco. E você não pensou nesse risco, mas foi durante a execução. Você abre o risco naquela data e atualiza a planilha. Então, essa é a ideia de gestão dinâmica. Isso não fica congelado. Entendem isso? Então, a ideia de gestão dinâmica de projetos é que a gente devia estar olhando para os painéis e ajustando o que a gente está fazendo em termos de execução. Quando a gente executa, vocês sabem, vocês vão, inclusive, ter a aula sobre isso, a gente faz o versionamento do projeto porque a gente quer controlar as novas versões. Porque se um projeto na execução é mudado, a gente tem que registrar e depois, numa auditoria, você teria que dizer por que esse projeto mudou. Tá? Então, assim, pensem no seguinte, um projeto entrega um produto, um serviço, um resultado, e, ao mesmo tempo, entrega uma documentação inteira sobre o que aconteceu para projetar, para chegar naquele produto. Então, a grande questão é como é que eu gero uma documentação de forma tão simples que eu possa armazenar e ter todo o histórico dos projetos. Me parece bem interessante, né? Então, essa é a ideia central. Vocês vão construir uma matriz de documentos que vão registrar o projeto inteiro. Então, riscos é uma parte bem relevante. Gente, era isso. É um pedacinho do planejamento, mas é bem relevante, né? A gente pensar o risco, né? Então, o que eu posso dizer é que essa matriz ela te ajuda a pensar o risco de uma forma muito mais simples. Eu diria que eu estudei muito para desenvolvermos essa planilha, porque assim não é trivial você entender risco. Então, risco é um conceito difícil, porque é uma probabilidade de ocorrer versus o impacto, né? Então, assim, como é que eu trato esse risco? Eu vou aceitar esse risco. Será que vale a pena aceitar? Não era melhor mitigar? E você pode. Isso é tão forte que até na fase de planejamento do risco, você pode encerrar o projeto. Você chegou à conclusão que aquele risco não vale a pena correr. Entendeu? Então, assim, é uma área fantástica, uma área muito grande, risco corporativo, enfim, mas para projetos isso aqui é o suficiente. Eu diria que se você conseguisse implementar isso na sua organização, ela tem uma vantagem enorme, porque é um assunto muito recorrente, muito atual, né? Tem a ver com inovação, com proteção de dados, enfim, com segurança da informação, tudo isso tem a ver com riscos, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fizemos um esforço de traduzir em um formato, em um tempo hábil e simples, para que isso possa orientar os trabalhos que vocês vão ter que fazer, etc. Tá bom? Agradeço a vocês pela paciência e espero que já a gente já entre na fase de execução. Tá bom? Valeu!